Deus, tomem um assento, irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos numa sequência abençoada do livro de Neemias. Deus tem falado conosco. E cada capítulo que estudo, que pesquiso, que olho, que medito, como Deus tem nos ensinado, irmãos. Eu queria nesta manhã olhar para o capítulo 10 do livro de Neemias. Capítulo 10 deste livro tão abençoado, irmãos. Esse capítulo que irá nos falar sobre a aliança do povo, sobre guardar a lei. Isso está intimamente ligado à nossa aliança com Deus. Eu queria pensar com vocês nesta manhã sobre esta ideia. Nós temos uma aliança, nós não podemos quebrar esta aliança. Nós temos um compromisso com Deus. E o texto vai ser construído, irmãos, e se você prestar atenção, eu queria destacar para a gente, como leitura introdutória, o versículo 38, que está fechando o capítulo 9, que é um versículo de transição. Aqui nós entendemos como versículo de transição, fechando o capítulo 9 e abrindo o capítulo 10. E o autor, ele destaca de maneira muito clara tudo que foi escrito, ou tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que Deus tinha ministrado ao coração deles. E nos diz o verso 38 do capítulo 9, acompanha comigo, querido: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Vamos ler juntos, irmãos, verso 38, toda igreja. Por causa de tudo isso, amém. Amém, meu irmão? Deixa eu explicar para vocês aqui. É interessante, esse capítulo 9 termina com tudo aquilo que estava muito vívido nos corações deste povo. Se você prestar atenção, nós estamos ministrando de maneira sequenciada. Esdras levanta-se e lê a lei de Deus durante muitos dias. A palavra é exposta, a palavra é pregada, a palavra é lida, entendida e explicada. E o povo, como reação a esta palavra que foi lida, o povo reconhece a fragilidade da alma, o pecado, as mazelas. E eles se dobram, se curvam, se quedam diante de Deus. Eles reconhecem que se faz necessário confissão de pecados. E não apenas isto, a confissão e o abandono do pecado. E eles se derramam diante de Deus, porque a palavra acabara de ser lida diante do povo, e o povo entende claramente que quando a palavra é lida, ensinada, ela é aplicada ao coração. E a primeira reação do povo é: Deus, nós confessamos, nós nos arrependemos, nós confessamos, nós abandonamos, nós não queremos nenhuma relação com o pecado. E fato é, queridos, que o reflexo disso é algo muito prático, porque o verso 38 do capítulo 9 nos diz: depois de tudo isso, ou por causa. Nós precisamos entender que se faz necessário firmar aliança com Deus. Percebam, irmãos, esse povo não ficou indiferente à palavra de Deus. Aqui nós não encontramos aqui um povo que estava aqui ouvindo a palavra, quem sabe no domingo, e essa palavra entra aos ouvidos, mas não gera mudanças no coração. Não, eles não ficaram indiferentes à palavra. Eles resolvem fincar aqui, irmãos, nesse versículo que nós chamamos de versículo de transição, versículo 38, capítulo 9, um compromisso, uma aliança com Deus. Deixa-me explicar uma coisa para vocês. Se nós olharmos atentamente para o livro de Neemias, nós iremos perceber três formas bem distintas, três reformas bem distintas
que foram realizadas em Israel. Vejamos, irmãos, isso está muito claro às nossas mentes. Houve uma reforma estrutural, lembram? Os muros estavam derrubados, as portas estavam queimadas, e lembram? Em 52 dias, os muros foram restituídos, as portas foram levantadas, a ordem da cidade, a justiça social é restabelecida lá em Jerusalém. 52 dias, e nós percebemos isso claramente. Houve ali um trabalho claro, árduo e cooperativo de todos aqueles que estavam envolvidos nesse processo de restabelecer a ordem de Jerusalém. Mas houve também, irmãos, uma reforma espiritual, e nós estudamos sobre isso. E essa reforma espiritual se deu pela fome da palavra de Deus. Lembram? Acabei de falar sobre isso. O povo pede a Esdras que ele leia a palavra, que ele traga a palavra, que ele leia a palavra. A nação inteira, os nobres, os sacerdotes, os levitas, os pais, os filhos, os homens, as mulheres, todos ávidos, prontos, atentos em ouvir a palavra de Deus. A palavra foi lida. Aí nós entendemos como reforma, irmãos, espiritual. Mas a terceira reforma se dá a partir desse capítulo 10, finalzinho do capítulo 9, que nós chamamos de uma reforma de cunho prático. É muito prático aqui. Esse capítulo 10 é extremamente prático, irmãos. O texto que iremos ler nesta manhã, iremos ensinar ou expor, o capítulo 10, nós temos como base nesta manhã, nos mostra que este povo queria muito mais. Queria estabelecer uma vida prática com o Senhor, e uma vida que pudesse reverberar esta aliança com Deus. Deixa-me dizer uma coisa tão importante para os nossos corações nesta manhã, queridos. A doutrina é uma bênção, eu amo doutrina. A teologia é uma bênção, mas a doutrina não é um fim em si mesmo. A teologia não é um fim em si mesmo. O conhecimento precisa desaguar em uma profunda experiência com Deus. Entenda isso, querido. Eu preciso ter experiências com Deus. Eu preciso conhecer, e é salutar. É uma bênção conhecer. Muito bom estudar. Eu voltei da consciência cristã, meu coração pulsando, minha alma feliz, entendendo, compreendendo, aprofundando, vendo outras perspectivas, alicerçado na palavra de Deus. Eu fiquei a pensar: Deus, que bênção poder estudar a palavra que é inesgotável. Seja Deus glorificado para sempre. Conhecer é bom, mas presta atenção, querido, que o conhecimento precisa desaguar em experiência com Deus, e a verdadeira doutrina precisa gerar vida prática com Deus. Deixa eu ser bem prático com vocês. De nada adianta dominicalmente lotar os templos, se a partir da segunda-feira a minha vida não externar aquilo que eu escutei aos domingos. Tem que ser prático. O que é que esse povo fez? Nós ouvimos a palavra, nós entendemos a palavra, nós compreendemos a palavra, mas isso gerou no nosso coração um compromisso. E se você notar, querido, nesse texto que nós chamamos aqui de texto de transição, verso 38 do capítulo 9, o texto irá dizer: nós iremos escrever, nós iremos selar o nosso compromisso com Deus. Nós precisamos marcar aqui um compromisso com o Senhor Deus. Escreve, coloca o nosso compromisso. Nós estamos diante de um registro claro de um povo que resolveu registrar este compromisso. É como se nós terminássemos um culto aqui de cedo, domingo de manhã, reuníssemos aqui a igreja e levantássemos aqui um documento muito sério, porque este documento está sendo selado e redigido diante daquele que sonda coração, que conhece a mente, que sabe das nossas inclinações e das nossas intenções. E eles falaram: escreve, vamos fincar um compromisso com Deus. Eu penso, irmãos, que nós estamos diante dos documentos mais
importantes dos santos da história. Eles marcaram um compromisso, eles escreveram um compromisso. Eu queria nesta manhã, é a nossa intenção, nesta exposição, destacar para a gente quais foram os compromissos que esse povo colocou, escreveu, fincou diante de Deus. Vamos ver, irmãos, a primeira coisa que esse texto quer nos dizer, neste compromisso, nesta aliança. Note bem, querido, olha mais uma vez o verso 38, essa aliança foi selada pelos príncipes, pelos políticos da época, pelos religiosos da época, pelos sacerdotes. Irmãos, aqui nós estamos diante de algo que gera não a partir de algo externo. Deixa eu explicar isso para vocês. Por que eles selaram esse compromisso? Porque o povo de Deus estudou a palavra de Deus. Toda mudança, seja ela em qual realidade for, ela começa a partir do povo de Deus, que é sal e luz deste mundo. Louvado seja Deus. Você entendeu isso, meu irmão? Amém? É a partir da igreja. Glória a Deus por isso. O povo escolhido de Deus. E o que é que em que eles se comprometeram? Vamos pensar aqui, irmãos. Primeiro compromisso desse povo, a primeira verdade nesta aliança, é que eles iriam andar na lei, guardar a lei e cumprir a lei. A primeira verdade que esse texto nos mostra é que esse povo, e aí vejam, o verso 1 do capítulo 10, olha comigo, começa dizendo o seguinte: os que selaram foram. Olha, deixa eu explicar isso para vocês. Os que se comprometeram foram, os que subscreveram, os que assinaram, os que fizeram ali e se comprometeram em pagar esse compromisso foram. Nós temos aqui uma lista, irmãos, até o versículo 28, ou mais especificamente até o versículo 27, uma lista de 84 nomes. Eu não vou ler todos os nomes, tá, irmãos? Mas nós temos uma lista de 84 nomes. A liderança aqui está muito bem representada da época, poder político, poder religioso. Olhem a lista. Se você olhar comigo a partir do verso 1, nos diz o texto, olha comigo, os que selaram foram Neemias, o governador. Nós temos do verso 2 ao verso 8 a lista dos sacerdotes. Nós temos a partir do verso 9 a lista dos levitas. Nós temos a partir do verso 14 os chefes do povo. E nós temos no verso 28, este eu te convido a que você possa ler comigo, toda igreja bem forte, verso 28, toda igreja, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento selaram e se comprometeram em uma aliança com Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Avivamento, louvado seja Deus. Há um compromisso aqui coletivo, congregacional, impressionante, irmãos. Me chama a atenção aqui um povo que se levanta para dizer: escreve, nós iremos nos comprometer. Levanta aqui um documento. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Eles queriam muito mais do que o conhecimento, eles queriam vida prática com Deus. Eles queriam entender a vida com Deus como uma vida prática, dinâmica, muito mais do que o ajuntamento dominical. Eu quero dizer para você, alguém pode dizer: pastor, eu acho que nunca vi isso na história, alguém que fez um documento para se comprometer com Deus. Historicamente, isso sempre aconteceu, irmãos, desde a palavra até os fatos históricos. Se você ler a biografia de Jonathan Edwards, com 20 anos de idade, ele redigiu um documento. Eu estou falando de um grande homem de Deus, alguém que guardou a palavra de Deus. Dr. Martin Lloyd Jones diz que Jonathan Edwards foi o maior teólogo do avivamento da América. Ele redigiu um documento interessante. Martin Lloyd Jones diz que Jonathan Edwards alcançou as alturas das alturas em alguém que vivia com piedade, alguém que entendeu o que é ser
santo diante de Deus. Eu estou falando dos neopuritanos dos nossos dias, que tem muita teoria, muito conhecimento e pouca vida piedosa com Deus. Conhece teologia, mas não vive a teologia. Conhece as nuances, os meandros do conhecimento, dos símbolos de fé, mas não consegue amar o próximo, mas não consegue agregar, mas não consegue viver coletivamente em comunhão. É muito conhecimento e pouca prática. Eu estou falando de Jonathan Edwards, que escreveu o seguinte documento. Note bem, querido, ele escreveu certa vez: Deus, eu assumo um compromisso contigo, de andar contigo, de viver para a tua glória, de dedicar a minha mente e o meu coração para ti, meus talentos para ti. Ele escreve isso, ele assina e diz: Deus, esta é a minha aliança contigo, Senhor. Vejam bem, irmãos, eu queria que você entendesse desta manhã: é muito mais do que se reunir, é muito mais do que cantar louvores, é muito mais do que levantar as mãos, é muito mais do que ter conhecimento. Nós precisamos nos comprometer em aliança com Deus. Você já pensou se cada chefe de família nesta manhã, cada irmã piedosa nesta manhã chegasse em casa e levantasse um documento e todo mundo assinasse em casa dizendo: esse é o nosso compromisso com Deus? Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Um grande avivamento, louvado seja Deus. Esse povo se levanta em compromisso, em dedicação. Historicamente sempre foi assim. O século XVI nos mostra que os reformadores, eles se voltaram para as Escrituras. Foi assim no movimento puritano também, eles se voltaram para a Escritura. Assim se deu em todos os grandes avivamentos da história. Eles se voltaram para as Escrituras. A Escritura precisa gerar no meu coração comprometimento. Que comprometimento é esse, pastor? Eu disse como primeiro ponto que eles estariam guardando, aplicando, vivendo a palavra de Deus. Vejamos, olha comigo o verso 29, acompanha comigo, por gentileza, querido. Olha o comprometimento deles. O texto 29 nos diz isso: as bases e os limites da reforma aqui espiritual deste povo está aqui fincada na lei de Deus. Leiamos juntos, irmãos, o verso 29, bem forte, igreja, todos juntos. Firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram, numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam, cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, os seus juízos. Você prestou atenção nos verbos usados aqui: andar, guardar e cumprir, irmãos. Vocês percebem que a ideia de ter uma vida prática de aliança com Deus é muito mais do que um ajuntamento solene. É não apenas andar, não é apenas guardar, não é apenas estudar, mas é em cumprir. Chama-me a atenção aqui, irmãos, que esse povo tem um compromisso que vai muito além de doutrina. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não estou desconsiderando a doutrina. A prática vem no conhecimento da doutrina. Conhecereis a verdade, vos libertará de tudo. De tudo. De conhecimento falso, de comportamento falso, da concupiscência da carne, dos olhos, de uma conduta que não é ilibada. Te libertará da infidelidade, te libertará de um comportamento social que não consegue refletir a graça e a misericórdia de Cristo. Te libertará de tudo. É o conhecimento, é a doutrina, é a teologia, é o conhecer a Deus. Mas presta atenção, a doutrina, ela precisa gerar experiência com Deus e consequentemente atitudes práticas diante dos homens. Esse povo se compromete, esse povo levanta aqui um documento dizendo: olha, nós iremos nos comprometer. A primeira ideia aqui do texto, como nós afirmamos, é que eles estariam se comprometendo em andar, guardar e cumprir. Há um segundo compromisso aqui do texto, irmãos, que nós entendemos no verso 28 ainda e no verso 30.
é que eles estariam santificando suas vidas a Deus. Olha comigo, querido, versículo 28, há uma expressão aqui, quando nós tratamos sobre santificar suas vidas ao Senhor, é que no verso 28, nós encontramos a seguinte expressão: todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus. Vida separada, vida santa. Deixa eu explicar para vocês, pastor, o que seria essa separação dos povos para a lei de Deus? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós precisamos entender que a mistura das raças não seria aqui uma ideia de pureza racial. O texto está tratando aqui a ideia de pureza racial, nada disso. O que o texto está tratando, se você pegar todo o contexto desse verso, é que o texto está tratando da preservação da religião aqui, verdadeira. A ideia aqui não é o preconceito racial, irmãos, o foco aqui não é este. A ideia aqui do texto é a mistura dos credos, porque a mistura dos credos, o sincretismo religioso, traz o afrouxamento da nossa relação com Deus. Nós estamos diante de um contexto aqui de vários deuses, e o texto irá nos dizer, quando nós estudamos a palavra, nós entendemos que precisamos ter uma vida separada dos outros povos, que nós precisamos entender que a nossa religião é a correta, porque nós servimos ao Deus verdadeiro. Nós não podemos misturar credos, nós não podemos viver dentro de um sincretismo religioso. Eles se separaram neste sentido. Nós queremos viver único e exclusivamente para Deus, aleluia. Isso é ter vida separada, santa. Deixa eu explicar para vocês, eles não queriam que as práticas pagãs pudessem dominar o coração do povo escolhido de Deus. Eles queriam estampar a realidade do Deus verdadeiro em suas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não abençoa o sincretismo religioso. Vou repetir, querido, Deus não abençoa o sincretismo religioso. Todo caminho não leva a Deus. Quem nos leva a Deus é Cristo Jesus. Há um só caminho, há uma só verdade, há uma só vida, e tem nome, o nome dele é Jesus. Só tem um nome, irmãos. Só Jesus salva, só Jesus liberta. Deus não abençoa os povos que se curvam diante de altares estranhos. Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque Deus tem zelo pelo seu povo, aleluia. Esse povo se comprometeu em se separar. Deus não nos divide com ninguém. Nós somos dele. Eu sou e você é. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Esse povo se compromete em se separar dos outros povos. Para quê, pastor? Para se dedicar à palavra, para estudar a palavra. O aspecto negativo é a separação dos povos. O aspecto positivo, eu preciso estudar a palavra. Eu lembro de Tiago, capítulo 4. Se você for comigo, querido, Tiago, capítulo 4, Novo Testamento reitera esta verdade de se separar, de se consagrar, de entrar num processo de santificação. E isso perpassa pelo abandono do mundo, de não ter pacto com o mundo, não ter comunhão com o mundo. Tiago, capítulo 4, verso 4, o texto nos afirma: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sabe que esse povo se compromete? Queremos ter uma vida santa, separada dos outros povos. Eu preciso sentar à mesa, no sentido de comungar, de cultuar aqueles que reconhecem o Deus verdadeiro, irmãos. Eu já disse aqui na igreja, irmãos, eu não participo de cerimônias ecumênicas, não participo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que eu não devo participar. Mas não é a Deus? Não. Somente quem foi lavado e remido pelo sangue de Jesus é que adora ao Deus verdadeiro. Isso tem algumas implicações, é fato. Eu já passei por algumas, por isso. De apontamentos, de não concordar na bênção. Esse povo também foi apontado, mas esse povo levanta um documento dizendo: nós iremos nos separar
de um credo pagão, que não reconhece o Deus verdadeiro. Isso vai mais além, queridos. Não apenas sentar à mesa para cultuar com quem não conhece ao Deus verdadeiro, isso vai muito além, e aí eu chamo a atenção dos jovens aqui da igreja, isso vai muito mais além. Verso 30, é que há aqui uma clara proibição de casamentos mistos. Isso é separação, irmãos, espiritual. Olha para o verso 30, acompanhe comigo, olha o compromisso, eles assinaram esse compromisso, vamos ler juntos, verso 30, toda igreja, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles. Sabe o que é isso? Uma proibição de um casamento misto, crente com não crente. Se você prestar atenção, lá em cima, o texto vai dizer que eles rogam imprecação a quem desobedecesse. O que é imprecação, pastor? É um pedido a Deus, ao Senhor, para que algo ruim aconteça para quem desobedecesse a esse compromisso. Pensa comigo, terminou o culto domingo à noite, nós escrevemos aqui um documento e toda a igreja assina um documento dizendo: olha, nós não iremos casar com quem não conhece a Deus. Se nós casarmos, Deus pesa a mão. Quem queria assinar esse documento aqui? Se não tiver vida santa, Senhor Deus, compromisso com a palavra, pesa a mão. Eles disseram por imprecação. Irmãos, aqui é um texto muito sério. Isso quebra de maneira muito clara esses movimentos de uma religiosidade extremamente pontual. No domingo eu sou crente, no domingo eu busco a Deus, no domingo eu canto algumas músicas, eu levanto as mãos, de segunda a sábado eu faço o que bem quiser fazer. Não, o texto nos diz que esse povo tinha um compromisso com Deus, e este compromisso passava pela realidade de não estabelecer casamentos mistos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Olha, você que é solteiro, a palavra de Deus para você já é difícil. Dois crentes, num mundo terrível como o nosso, conduzir filhos, guiar filhos, conduzir família, viver em harmonia, é desafio para todos nós, todos nós. Você imagina quando há uma realidade em que os credos são misturados, dois deuses numa casa. Palavra de Deus no teu coração, não faça isso. Receba a bênção de Deus sobre o teu casamento em nome de Jesus. Amém, irmãos? Historicamente, irmãos, historicamente estou dizendo, o casamento misto sempre foi uma grande ameaça para o povo de Deus. Em Gênesis, o dilúvio acontece por causa dos casamentos mistos. Lembra da história? Quando os filhos de Deus casam com as filhas dos homens, quando uma geração piedosa se casa com uma geração impiedosa, a Bíblia diz que a terra se encheu de violência, irmãos, de maldade, e chega ao ponto que Deus dá cabo, irmãos, da raça humana, e Ele preserva uma só família. Deus manifesta a sua ira, que é santa. Deus não aceita, Deus não permite. Historicamente, irmãos, acontece isso. Deus pesa a mão. E é interessante como o povo de Deus, por vezes, tem se arriscado em casamentos mistos. Olha para o documento. O documento diz o seguinte: nós não vamos entregar nossas filhas aos povos da terra, não iremos tomar as filhas deles para os nossos filhos. Não, Deus, nós queremos ter uma vida santa, separada, consagrada ao Senhor. Se você volta para o livro de Esdras, capítulo 9, para você entender a seriedade disso, capítulo 9 de Esdras, volta aí por favor, querido, capítulo 9 de Esdras, versículos de 1 a 3, Esdras ficou atônito. Por quê, pastor? Olha o verso 1, Esdras, capítulo 9, versículo 1. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus,
dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. O que é que eles fizeram, irmãos? Tomaram das suas filhas para si, para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos desta terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei o que, irmãos? Atônito. Não façam isso, não façam isso. O que me traz espanto, irmãos, é que isso virou algo tão normal nos nossos dias. Crente casando com ímpio. Não façam isso. Paulo vai dizer: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Não façam isso. Eles se comprometeram em não dar as suas filhas para os incrédulos. Mas o compromisso caminha muito mais, irmãos. O compromisso diz que eles iriam observar o dia do Senhor. Verso 31, queridos, acompanhem comigo, capítulo 10 de Neemias. Não apenas eles iriam santificar suas vidas, não apenas estudar a palavra, não apenas ter uma vida separada dos povos pagãos, eles iriam também, irmãos, observar o dia do Senhor. Verso 31, toda igreja comigo, de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Olha aqui para mim, querido, o perigo aqui não era interno, o compromisso deles aqui era o compromisso externo. O perigo aqui era que o estrangeiro chegasse a Jerusalém com a sua mercadoria no dia do Senhor, no dia de sábado, com a sua proposta tentadora e com um preço irrecusável, algo extremamente lucrável. Aqui, irmãos, está denunciada a tentação do lucro. Dia do Senhor. Deixa eu explicar esse texto para vocês. O compromisso deles era tanto com Deus, e eles firmaram esse compromisso, que disseram: mesmo que alguém estrangeiro nos apresente mercadorias lucráveis, lucro, sendo no dia separado para Deus, nós não queremos, porque o dia do Senhor é dia de descanso e de adoração ao Senhor. Vocês já sabem, né, que eu vou falar? Vivemos dias difíceis. Os shoppings não fecham, irmãos. O lucro, capitalismo selvagem, o ter, o possuir, tem destruído famílias de tal forma que o dia do Senhor tem sido jogado na vala comum. Eu estou falando de compromisso, irmãos, de compromisso. Queremos uma igreja forte, uma igreja que observa o dia do Senhor, que não negocia, que se compromete, que não joga na vala comum, mesmo que o negócio seja lucrável. Eu penso, irmãos, que vivemos hoje a secularização do dia do Senhor, secularização do dia do Senhor, do dia do descanso, do culto a Deus. Olha a história aí, está aí, diante dos nossos olhos. Eu quero dizer a você que a secularização da Europa começou pelo afrouxamento do dia do Senhor. As pessoas começaram a falar: um dia normal. Não é, irmãos, olha aqui para mim, não é. Esse é o dia do Senhor, aleluia. Não é. Mas quem disse isso, pastor? Deus. Não é teu esse dia. Esse povo se compromete, mesmo que viesse um mercador, algo lucrável, uma proposta boa para a família, não, é algo irrecusável. Eu não sei se essa oportunidade irá passar mais uma vez na minha vida, querido, mesmo que ela não passe mais, seja fiel ao dia do Senhor, aleluia. Quando eu leio biografias de homens de Deus, eles se preparavam para o dia do Senhor. Como é que você chegou aqui hoje na igreja, querido? Como é que você chegou? Tem gente que já chega brigando dentro do carro.
Como é que você se preparou para hoje? Esse dia é do Senhor. E se o povo se compromete em observar esse dia, hoje é uma corroboração coletiva para a secularização do Senhor. Eu já falei isso aqui na igreja, vocês percebem? Eu sou de uma geração que não é velha, tá, irmãos? Mas que não se tinha aula aos domingos, e aqui eu não estou lançando o peso sobre nós aqui não, é sobre uma agenda aí que está sorrateiramente destruindo o dia do Senhor. Não tinha provas no domingo, hoje vestibular é no domingo. Isso é coisa comum, irmãos? É porque corre. Não, tem uma agenda diabólica por trás disso. Não, pastor, é radicalismo. Meu irmão, para que as pessoas coloquem o dia do Senhor como um dia comum, normal? É dia de prova, é dia de vestibular, é dia de Enem, é dia normal, é dia de lazer, é dia de corrida. Não é, irmãos. Pastor, eu vou sair dessa igreja, está muito pesado esse sermão. Se eu ficar com 10 pessoas que entendem o que é o dia do Senhor, eu creio que dessas 10 pessoas aqui, Deus fará prosperar em nome do Senhor. Eu não estou aqui para dizer o que você gosta de ouvir, eu estou dizendo aquilo para dizer o que Deus quer que você ouça. Eu não tenho compromisso com pessoas, eu tenho compromisso com Deus. É dia do Senhor, irmãos. Eu quero a bênção de Deus para minha casa. Observe o dia do Senhor. Não negocie, não jogue na vala comum. Deixar de observar é não ter aliança com Deus, é dizer: Deus, olha, esse dia também é meu, faço como a moto próprio. Não, Deus não nos autoriza para isso. 6 dias te dei, no 7º é descanso, é culto, é louvor a Deus. Nós não podemos negociar. Eu vejo por vezes famílias destruídas, lares destruídos, um lar até bonito, mas não tem família, não tem Deus, não tem presença, muitas vezes porque essas pessoas estão negociando o dia do Senhor. Não faça isso, querido. Observe. Eu quero dizer para você que o dia do Senhor precisa ocupar um lugar especial no meu coração. Eu não posso secularizar o dia do Senhor. Tem gente fazendo as mesmas coisas que faz em qualquer outro dia. Virou dia comum, irmãos. Não é. Não é, pastor. Não é. Quem disse isso? Deus. Conversa com Deus. Está gostando? Não, querido, conversa com Deus. Deus, eu não aceito. Conversa com Deus, conversa com Ele. Ele que disse que não era. Se Ele disse que não era, eu quero dizer para você, como boca de Deus, não é. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos terminar o sermão nessa manhã, irmãos. Além de se comprometer com o dia do Senhor, esse povo escreve um documento dizendo: olha, nós seremos fiéis ao Senhor em tudo. A partir do verso 32 até o verso 39, eles se comprometem com a fidelidade ao Senhor. Irmãos, reforma perpassa por zelo a obra e ao reino de Deus. Olha o verso 32, acompanhe comigo. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Chama a sua atenção: para toda a obra da casa de Deus, nós firmamos uma aliança. Eu quero que você leia comigo o verso 34, 35 e 36, todos juntos. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primícias da nossa terra, e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor, os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei,
e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. Continua, querido, verso 37, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. Continua a leitura, o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos, à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro, para fechar, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Você entendeu a palavra de Deus? Amém, meu irmão? Vocês lembram de Ageu capítulo 1? Há pouco tempo atrás eu ministrei em Ageu capítulo 1. Diz a palavra lá que eles cuidaram das suas casas, cuidaram dos seus, casas apaineladas, casas luxuosas, em detrimento às ruínas do templo do Senhor Deus. Vejam, aqui um compromisso: nós não iremos fazer isso. Nós queremos cuidar da casa de Deus. Em Ageu, quando o povo deixou de investir tempo à casa de Deus e pensou em seu bel prazer, eles trouxeram o peso da mão de Deus sobre eles. Deixa eu explicar isso, irmãos, para a gente terminar essa palavra. Nós precisamos fugir a passos largos de uma religiosidade que não reflete Cristo em tudo. Eu preciso fugir disso, em tudo. Na minha conduta, na minha vida, nos meus bens, no meu ter, no meu intelecto, na minha capacidade cognitiva. Neemias 10 é um documento que escancara para a gente um compromisso de cuidar de todas as áreas da nossa vida. Precisamos ser fiéis a Deus em tudo, em nome do Senhor. Em Ageu ele vai dizer, capítulo 1, é como se colocasse um sactel furado. Eu falei um pouco sobre isso alguns domingos atrás. Eu preciso me envolver no reino de Deus em tudo, se valendo da provisão de Deus, do controle de Deus, do cuidado de Deus em tudo, irmãos. Algumas coisas me chamam a atenção para eu caminhar para o final aqui. Vejam, verso 34 nos diz que esse compromisso começa com a liderança. Olha aqui para mim, querido, ser líder tem que começar por você, por mim e por você. Diz o texto que os sacerdotes, os levitas, disseram: assinamos a começar em mim, Senhor, a começar em mim, eu assino. Ser líder é trazer sobre si responsabilidades espirituais. Vocês precisam olhar para mim como um exemplo de vida, a todo líder, como exemplo de conduta, de alguém que governa bem a sua casa. Como cuidar da igreja se ele não governa bem a sua própria casa? Ser líder, você tem que governar bem a sua casa. Você tem que ser referência para as pessoas. Não pelo mérito nosso, nós somos pecadores, nós somos miseráveis pecadores, é pela graça de Deus. Isso se dá pela vida de compromisso, de oração, de busca, de leitura da palavra, dizer: Deus, mortifica a minha carne, mortifica a minha concupiscência, mortifica o meu querer, Deus. Mas eu preciso entender que começa a partir da liderança. Há uma coletividade. Nós abrimos essa exposição dizendo que tem 84 nomes escritos na lista dos que se comprometeram em aliançar com Deus, em se aliançar com Deus. O texto diz que os sacerdotes e os levitas, os líderes, se comprometeram em andar com Deus, em ter compromisso com Deus, em trazer, em apresentar as primícias da terra. Verso 35, deu frutos, apresenta a Deus. Foi Deus que abençoou os filhos consagrados a Deus, a vida consagrada a Deus, o lucro a Deus, tudo a Deus. Nós precisamos entender que Deus é o dono de tudo, aleluia. E sabe uma coisa que chama a atenção, querido? Olha o verso 38 aí, 38.
Os sacerdotes, filho de Arão, estaria com os levitas, quando estes recebessem o quê? Os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos. Olha que ensino aqui profundo, irmãos. Às vezes pessoas que recebem do altar não são fiéis a Deus. Sabe o que está fazendo na sua vida? Saquetel furado. Saquetel furado. Eu não posso subir aqui dominicalmente e falar sobre fidelidade se eu não estou sendo fiel a Deus. Eu não posso cantar a Deus sobre fidelidade se eu não estou sendo fiel a Deus. Vocês entendem a palavra que é muito séria esse documento? Você está entendendo, amém, meu irmão? Esse documento é sério. Eu não posso subscrever um documento, eu não posso dizer que sou fiel a Deus, subir no altar, eu não sou fiel a Deus. Quem tem ouvidos ouça o que Deus diz à igreja, às lideranças da igreja. O texto diz que os levitas deram os dízimos dos dízimos. Eles podiam falar o seguinte: já que desse dízimo já foi dizimado, eu já recebo do dizimado, então não precisa ser fiel a Deus. Fidelidade é uma experiência pessoal com Deus, é intransferível. Quer ser abençoado por Deus, querido? Seja fiel a Deus. Amém. Eu quero fechar esse sermão dizendo ao teu coração: que compromisso nós iremos escrever e assinar nessa manhã? Para minha casa, para a sua casa. É buscar mais ao Senhor, pastor? É ler mais a palavra, é guardar, é cumprir, é santificar, separar de gente que não tem o mesmo Deus? Irmãos, não estou mandando ninguém ser inimigo de ninguém, tá, irmãos? Devemos amar os nossos inimigos, mas eu não posso sentar na mesa para cultuar a deuses estranhos. O que devo fazer, pastor? Qual deve ser o seu compromisso? Oferecer a Deus e observar o dia do Senhor? Você não tem observado? Que você possa redigir um compromisso no seu coração nesta manhã. É ser fiel a Deus. Eu não estou sendo fiel, pastor. Redige em seu coração um compromisso. Pastor, desafio muito grande. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos fortaleça a cada dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor.